Olá pessoal, o meu nome é Anne e esse é o nosso canal de resenhas e... hoje eu vou falar pra vocês as tendências que eu sinto falta no ano 2000. Mas antes de eu continuar, já segue o canal, curte esse vídeo, comenta qual tendência dos anos 2000 você mais sente falta e compartilha com a amiga que precisa saber disso. Então, antes de começar, é muito importante que vocês saibam que sim, apesar de não parecer, eu vivi nos anos 2000. Eu sou de 94, tô aqui na faixa dos 30 anos. Quem falar que eu tenho mais que isso é pura inveja, não acreditem. Foi uma época muito maravilhosa que a gente não imaginava o quanto a gente era feliz. De verdade, hoje em dia eu posso dizer que eu fui muito feliz. Então, eu acompanhei o começo dos computadores, o começo dos celulares também. E é muita loucura, porque eu ia na biblioteca pesquisar até, sei lá, minha quarta, quinta série. Eu fazia pesquisa na biblioteca. Meu primeiro computador, eu já tinha 15 anos. Meu primeiro celular, eu tinha 12 anos. Mas nem na minha idade tinha celular. Então, basicamente, eu só falava com o meu irmão. Meu irmão, provavelmente, ele já era mais velho. Então, ele, obviamente, tinha os amigos dele pra ligar, enfim, trocar música, enfim. Eu não. Eu só tinha ele. Ninguém de 12 anos de idade tinha celular. Então, mas eu amava jogar. Eu jogava muito joguinho da cobrinha e Tetris, que eram as únicas coisas que tinha. Mas eu gostava. Eu sinto muito saudade também das novelas. Na época a gente tinha Rebelde, Floribela, Mutantes. Então eu sinto muita saudade dessas novelas. Foram novelas muito importantes, digamos assim, a minha vida. Inclusive o Rebelde foi o primeiro grupo musical, assim, os primeiros famosos que eu realmente era fã. Eu tinha tudo, eu tinha card, relógio, o RG deles, que a gente tinha uns RGzinhos falsos, enfim. Tinha camiseta, inclusive o meu aniversário de 12 anos de idade. 12 ou foi 13? Agora eu não tenho certeza se foi 12 ou 13 anos. Foi temático do Rebelde. Eu tinha acho que de 2 a 3 camisetas diferentes deles. Eu tinha inclusive o uniforme que eles usam na escola. Então eu tinha a gravata, a blusa branca e a saia. E eu nunca tive a bota. E é uma coisa que eu tenho muita vontade até hoje de ter aquelas botas grandonas pretas de salto. Nossa, eu acho muito maravilhosa. Era a única coisa que eu não tinha. A minha mãe fala que os primeiros famosos, assim, que eu fui fã mesmo, foi o Sandy Júnior. Eu era pequena, ela falou que eu ouvia muito e que eu tinha vários VHS na época dele. Inclusive do Rebelde eu tinha DVDs, porque eu acompanhei também a mudança aí de VHS para DVDs. Então eu tinha todos os DVDs do Rebelde que você me perguntar, eu tinha todos. Inclusive da novela, eu tinha que a gente virava assim tava passando a parte 1, aí você virava e ia pra parte 2, era dupla face, CD. Eu sinto muito saudade também das modinhas. Então, pra mim, maquiagem desde essa época. Eu gostava de fazer a sombra metade rosa, metade azul. E eu achava muito lindo. E pra mim, eu tava super abalando. Gloss, tinha vários. Tinha um gloss de uva que eu amava. E também um gloss em formato de morango também. Se eu não me engano, eles eram da Avon, que a minha mãe comprava pra mim na revista. E eu amava. Perfume da Capricho. Inclusive, eu amava Capricho, Colírios, Manu Gavassi no começo, cantando as musiquinhas. Nossa, gente, cara, que saudade. A Casa dos Colírios. Nossa, muita coisa. Uma época muito legal. All Star também era muita moda. Até hoje eu amo All Star. Inclusive, até esse tempo atrás eu tinha um rosa, que eu acho top, combina com tudo. Ai, gente, a época emo também foi uma época bem gostosa. E eu tinha, inclusive, franjão. Ai, se eu pudesse, eu tinha até hoje, na verdade. Se é uma louca, eu faço qualquer dia. Porque eu gostava muito do meu franjão. Também tinha as modinhas das plataformas de salto. Ai, toda menina tinha meias coloridas. Até hoje, a minha meia colorida tá guardada na casa da minha mãe. Inclusive, esses dias, ela até colocou na Sofia. Tá muito loucura. Também peguei na minha infância, na verdade, eu nem lembro muito bem. Eu lembro mais porque tem fotos, aqueles bips, eram uns negocinhos pretos assim, e você acha que as pessoas comunicavam por eles bem antes do celular. Eu nem sei se prestava, e faz muito tempo.
Eu sou tempo na internet de escada, mas isso eu não gostava. Então, não. Mas eu gostava do Orkut, eu gostava do MSN, que foram coisas que vieram bem antes do Facebook. Na verdade, a gente nunca achou que o Orkut ia acabar. Falava, nossa, o Orkut vai acabar. A gente ficava tipo, oh my god, como assim? O Orkut não pode acabar nunca. E ele simplesmente acabou. Era uma rede social onde você colocava foto. Naquela época a gente não fazia tantos vídeos, eram mais fotos. Tinha a parte inicial do Quem Sou Eu. A gente colocava coisinhas fofas, então tinha vários textinhos fofinhos pra colocar. A gente gostava muito de fazer invasão. Inclusive eu fiz no perfil de uma amiga minha e ela fez no meu. Como que funciona a invasão? Você passava, você confiava, tipo, tinha que ser muito best, muito amiga na época. Você dava a senha da sua rede social, seu e-mail e a sua senha na época pra uma amiga sua, namorado, enfim. E essa pessoa entrava no seu perfil e fazia um depoimento dessa parte de Quem Sou Eu. Então, às vezes ela apagava tudo, às vezes eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela tinha 3 invasões, uma embaixo da outra. E a pessoa meio que se declarava pra você no seu próprio perfil. E assim que todo mundo entrasse no seu perfil, a primeira coisa que a pessoa ia ver era esse depoimento gigante. Tinha as comunidades também, que você se afiliava, você entrava nas comunidades que você achava que era legal, tipo grupos de bate-papo, tipo os grupos do WhatsApp, só que dentro do Orkut. E aí, por exemplo, tinha comunidade Eu Sou Legal, tinha comunidade de escola, tinha comunidade tipo Eu Amo Minha Mãe, Eu Amo Jesus, Eu Sou Católica. Se meus olhos tirassem fotos, era uma comunidade que eu fazia parte também. Nossa, gente, tinha muito. E tinha inclusive comunidades de fã-clubes, de celebridades, de famosos, de pessoas que você gostava. Então tinha lá. Muito legal também dos anos 2000 eram os blogs que estavam super em alta. E os Tumblrs. Gente, Tumblr era tudo. Era uma outra rede social também. E nessa rede social você postava fotos que hoje em dia nós chamamos de fotos astéricas, mas antigamente eram fotos fakes. Você podia fazer foto fake com o namorado. Eu normalmente fazia com amiga ou sozinha, porque eu não tinha namorado na época, mas eram muito, eu tive muita vontade de foto fake com o namorado. Eu podia fazer foto fake com um animal, com criança, enfim, dá pra fazer muitas coisas. Como um mini vlog, e na época tava muito em alta também a série Gossip Girl, que eu amo, Tumblr, que era um mini vlogzinho, e lá você compartilhava esses pensamentos do dia a dia. Era tipo um X, só que diferente. Aí eu gostava bastante do Tumblr, eu tinha também. Inclusive eu fiz um vlog também, mas eu não tenho mais. E eu nem sabia, eu nem lembro o que eu postava lá, tipo, besteira. Fazia mais de um diário, sabe? Tipo um diário digital. Era o meu vlog. Eu tenho um canal do YouTube bem antigo também, que eu nunca achei. De quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu fazia vídeo ensinando a maquiar. Tipo, eu nem sabia me maquiar. Já tô muito vergonha, espero que eu nunca ache. E YouTube, de novo. Com a chegada do computador e da internet, também começou o YouTube. E a gente começou a acompanhar alguns youtubers que hoje são grandes, como por exemplo Felipe Neto. Eu amava o canal dele, que é o Não Faz Sentido, que ele basicamente ele reclamava de tudo, ele falava mal de tudo. E principalmente das coisas que eu mais amava, ele falava mal. Então ele falava mal do Crepúsculo, ele falava mal de Justin Bieber. Por algum motivo eu gostava muito disso. E inclusive ele tem um vídeo que ele fala mal dele mesmo. E eu fiquei tipo, mano, que cara doido. E era um youtuber que eu acompanhava na época. Inclusive todas as meninas lá da minha rodinha, do meu meio, elas curtiam. Era muito legal, gente, isso. Foi a época também que eu comecei a gostar de maquiagem. Eu pedia dinheiro pra minha mãe, eu comprava base da Max Love. Eu sabia, né? Tipo, base corretivo, passava base, eu passava blush e sombra. E lápis de olho, porque eu amava lápis de olho. Então, e batom. E, na verdade eu não passava batom, eu passava gloss, que na época a gente chamava de brilho labial. Aí eu tinha uma Sony também, era uma máquina rosa, tirava as fotos, filmava também, e eu mandava pro computador. E era muito bom também ir na locadora. Quando meus pais falavam assim, tipo, queria fazer uma coisa diferente na semana, eles falavam, vamos na locadora. Aí a gente tava lá e tinha lá, você podia alugar 3 filmes, 5 filmes por 10 reais. Era uma coisa assim, sei lá, você pegava e aí você tinha um tempo. Então vamos supor, você aluga um filme hoje, você pode ficar com esse filme até 15 dias na sua casa. Se você demorasse, além desse prazo pra devolver, você tinha que pagar uma multa lá. E nossa, foi nessa época eu aluguei vários filmes, incluindo Harry Potter, que começou o meu amor pelo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi o primeiro, acho que a gente alugou. E a minha mãe falou assim, nossa, esse menino de óculos, nossa, será que é legal? E a gente pegou, gente, é muita loucura. E eu lembro quando meus pais compraram o primeiro DVD.
muita febre ter um DVD em casa, porque é muito diferente. Ele era pequenininho, diferente do videocassete. Era um CD, inclusive a gente podia colocar CD de música. Então era muito inovador. E com isso, as locadoras, elas meio que acabaram morrendo, apesar de a gente também poder alugar DVD. Começaram a ter muitas pessoas, barraquinhas, vendendo DVDs. E aí, você fazia o quê? Você preferia alugar uma coisa ou você ia comprar algo que seria seu? Então, tinha uns valores, eu acho que era R$5 cada DVD. Mas, ele era seu. A gente começou a comprar DVDs e aí as locadoras começaram a morrer. E eu acompanhei também esse processo. Os computadores, eles começaram a se modernizar. Então, na minha época, eles também não tinham CD. Eu acho que é disquete o nome, que é um negocinho quadradinho, pretinho, fininho. Se fosse o pendrive, só que bem maiorzinho, que eram chamados disquetes. Aí depois a gente começou a vir nesse formato de CD. E eu lembro que foi muito louco quando meu irmão ganhou um PlayStation. É porque os videogames, eles eram no formato de cartucho. Eu comprava o cartucho e jogava. E aí, quando veio o PlayStation, meu irmão foi e levou lá pra casa. Muito doida da vida, porque o PlayStation era com CD, então você podia colocar CD de música pra ficar ouvindo música no seu videogame. Isso era muito doido, cara. Esse negócio de brincar na rua, eu não posso falar muito porque eu não era muito de ficar na rua, eu brincava muito pouco na rua. Como eu demorei muito pra ter computadores em casa, então eu ia na Lan House, que era basicamente uma garagem, tinha vários lugares com vários computadores. E aí você chegava lá e você falava que era 1 hora. Eu acho que 1 hora era R$1 ou R$2, mais ou menos, 1 hora. Aí você ia, colocava 1 hora e você podia mexer nas suas redes sociais. Na época era o Orkut ou o MSN. O MSN era tipo um WhatsApp, só que no computador, porque não tinha celular ainda. E aí você podia fazer o que você quisesse. Aí quando desse seu tempo de 1 hora, ficava um reloginho no computador, marcando quanto tempo você tinha. E aí, se você não quisesse que seu tempo acabasse, você podia falar assim, recarrega mais aí. Aí não acabava seu tempo e reiniciava seu tempo. Agora, se você deixasse o seu tempo pra acabar, o computador simplesmente desligava. Então, se você tava jogando alguma coisa, eu gostava de jogar Need for Speed e GTA. Se você tava jogando e o computador desligasse, você perdia. Porque quando ele reiniciasse, ele não salvava absolutamente nada de nenhum jogo. Limpava todo o seu histórico. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido ensinar pra vocês um pouco do que foi essa geração. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.